Só para apresentar todo mundo aqui, né? A gente tem 5 alunos bolsistas, né, que estão participando junto, então eles que ajudaram a desenvolver a apresentação, testar o código, fazer todas as coisas, e nos próximos eles vão trabalhar mais na parte das redes neurais, né? Tudo que a gente for fazer aqui, eles que ajudam também, né? Eu estou aparecendo aqui, mas eu tenho 5 alunos aqui que estão participando também, e obrigado aí a quem está participando, quem são os empreendedores ou os outros professores que estão participando aqui, que sem vocês também a gente não iria conseguir estar realizando isso, tá? Então, só para falar um pouquinho, né? Aqui a gente está no Centro de Pesquisa de Agropecuária Digital, que é um centro novo, a gente inaugurou faz 3 meses, basicamente, e a gente tem professores aqui que trabalham na área de computação, elétrica, eletrônica e mecânica. Então a gente sabe que tem bastante sinergia com as demandas aqui da região, tá? E a gente já tem projetos aqui do Instituto junto com algumas empresas da região e até com a Embrapa também, com alguns outros órgãos públicos, tá? Então é interessante assim também porque os alunos que participam também acabam sendo capacitados para depois poder entrar nesse meio de trabalho, tá? Então também queria agradecer já, aproveitar, a gente vai ficar gravado, agradecer a CETEC, né, que é a secretaria que está gerenciando isso no MEC, e ao projeto o IF Mais Empreendedor, tá? Então beleza, vamos começar rapidinho aqui, já agora que a gente já atrasou um pouquinho, mas eu vou tentar ser sucinto, vamos ver se antes das 9 a gente já termina tudo, tá? Primeira coisa então, vou falar um pouquinho do que é visão computacional como um todo, né? E aí eu vou compartilhar minha tela aqui, mas eu vou pedir pro Rodolfo aqui também passar na apresentação, tá? Então, quem está online aí está vendo minha tela? Eu imagino que sim, né? Então a gente preparou aqui um pouquinho, explicar para vocês, só antes aqui, só para ver um feedback, tá? Vocês estão vendo minha tela, né? Tá, você está aqui também, está nos dois, né? Então beleza, tá. Que a gente fala de visão computacional, né? Mas é sempre interessante, deixa eu só... Tá, vamos lá. Falar um pouquinho da comparação da visão humana com a visão computacional, né? Porque as formas, né, como uma câmera adquire imagem, o que é uma CCD ou um CMOS, né, o circuito e o processamento por trás, eles diferem um pouco. Então, muitas vezes, o que a gente tem ideia do que a visão computacional vai fazer, ela é muito baseada na nossa visão, tá certo? E aí a gente tem algumas diferenças aqui e eu acho interessante a gente começar sempre por ela, tá? Então, só antes, só fazer um parênteses aí, eu não sou biólogo, tá? Então eu vou falar um pouquinho da visão humana aqui, eu até pedi a ajuda aqui, a gente tem um especialista na área aqui, né? Você é formado em biologia, né? Então, um dos bolsistas aqui que ajudou nessa parte, inclusive, tá? Mas eu acho que é sempre interessante ter uma noção um pouco do como acontece a visão humana. E a parte do processamento eu acho que é interessante, porque o processamento ele é bem diferente do que o cérebro faz, o que a gente tem que fazer com os pixels são coisas diferentes. E muitas vezes as pessoas acabam tendo essa ideia de que a forma como eu vejo uma coisa vai ser algo que o computador vai fazer de forma fácil, né? E basicamente é um paradigma aí que a gente tem de uma diferença muito grande, né? Então, coisas que são extremamente triviais para o ser humano, por exemplo, olhar isso daqui... Isso aqui é um celular, por exemplo, todo mundo está vendo aqui, né? Só que é óbvio que isso é um celular, só que eu tenho milhões de possibilidades em número de pixels para isso ser um celular. E até uma criança de 3 anos sabe olhar e identificar isso. Só que se você for pensar em qual seria o algoritmo para pegar todos esses pixels e identificar o que é um celular, é algo extremamente difícil. E já o contrário acontece, se eu falar 1495 dividido por 798 e tirar a raiz cúbica, é uma coisa que nem alguém que é muito bom de matemática vai conseguir fazer isso rápido, mas o computador faz extremamente rápido, tá certo? Então, algumas coisas que a gente acha que são óbvias são difíceis de fazer com o computador e vice-versa, tá? Então, às vezes você rala para fazer um algoritmo e fala, olha, identifiquei um objeto, e alguém olha e fala, nossa, mas isso é simples, eu estou olhando e eu sei o que é, né? Mas para o computador não é algo simples, porque o processamento de imagem é uma coisa muito grande, e muita coisa no nosso cérebro, a gente tem uma parte no córtex bem grande dedicada ao processamento de imagem, né? Então, tem uma quantidade enorme de processamento sendo realizada
e ela não é tão simples de se entender como isso está acontecendo, tá? Então, por isso que é interessante a gente começar pela visão humana, né? Então, basicamente, né, a gente tem uma parte de formação da imagem ali, né? Então, a gente tem a córnea, que age como se fosse uma lente, né? E, basicamente, a gente tem que focar toda a luz que chega, ela vai passar por esse sistema de lentes e vai ser focado lá no fundo do olho, né? Uma curiosidade aí, né? Por que a gente passa, toda vez que você muda de meio, aí agora eu estou um pouco mais na minha área, que eu sou de física, né? Toda vez que você muda de meio, você tem uma mudança de velocidade da luz, e por isso você tem uma mudança do ângulo que a incidência que a luz vai fazer. Então, quando você pega um copo de água e você coloca alguma coisa lá dentro, você vê uma mudança naquilo, porque a luz, quando ela entra, ela passa de um meio para o outro, muda a velocidade, tá? E por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, historicamente, pela evolução, né? O olho, a visão, ela surgiu na água antes dos seres entrarem na Terra. E é por isso que a gente usa óculos e etc. Porque a gente tem que fazer essa correção justamente porque o nosso olho foi adaptado inicialmente para a água e depois entrou para o ar, tá? Então essa é uma coisa curiosa, né? Mas a gente tem todo esse processo de lente, etc. para corrigir essa distorção, né? Da mudança de meio, tá? Então é engraçado, né? Mas enfim, é assim que acontece esse processo, e aí a gente chega a luz, quando ela bate na parte de trás do olho, falando de forma simplificada, a gente vai ter os cones e bastonetes, que são as partes que vão fazer a recepção desse sinal luminoso. É um transdutor, ele vai transformar um sinal eletromagnético em um sinal que no caso é só elétrico pelo nervo, tá? E aí o processamento é a parte extremamente mais complexa, tá? Falando um pouco mais do olho aí, né? Então a gente tem partes... Oi? Ah, precisa passar. Isso, valeu. A gente tem duas partes ali, né? Então, a fóvea, né? E a gente tem a outra parte da retina, e a gente tem o nervo óptico, que é a parte central, né? Então, a gente tem... diferente do que a gente imagina quando a gente olha alguma coisa, a gente acha que a nossa resolução ela é igual por toda. Basicamente, a gente tem uma parte de extremamente alta resolução, que é a parte da fóvea, e a parte no entorno são receptores que estão ligados ao movimento, principalmente, tá? Brilho, não brilho e movimento. Então, a gente forma uma imagem das coisas do nosso cérebro, mas não se a gente fosse ver o que o nosso olho está chegando, seria uma coisa bem diferente. Seria uma coisa de extremamente alta resolução só num pedacinho, com um buraco no meio e uma coisa borrada em volta. Essa coisa do buraco no meio, ela é engraçada, porque você fala, mas parece que não, né? Se eu olhar assim, eu estou vendo tudo, eu não estou vendo um ponto onde eu não tenho coisa. Mas, na verdade, aqui dentro a gente tem um nervo óptico, né? Então, esse ponto central aqui, a gente não está vendo isso. E isso aqui é uma coisa fácil de ver, né? Se você fizer aquele experimento de fechar um olho e colocar o dedo aqui e focar numa outra parte, você vai ver que em algum lugar seu dedo some. Não sei se vocês já fizeram esse experimento. Se você tampar, é um pouco difícil você olha num local aqui e aí põe o outro dedo aqui. Você vai andando até alguma hora, uma hora seu dedo desaparece. Por quê? Porque aquela parte do coisa está entrando justamente no coisa do nervo óptico. E o seu cérebro preenche aquele lugar com o que ele acha mais lógico que deveria ter naquela parte. Tá? Isso é um negócio muito engraçado. Então, muita coisa do que a gente acha que a gente vê, o nosso cérebro construiu essa imagem. Tá? Então, tem um monte de ilusões de ótica e etc. que mostram isso. Assim, né? Como o nosso cérebro tem boa parte do processamento dele está ligado em fazer essa conversão, tá? Então é interessante levar isso em consideração na hora que a gente for pensar no processamento de sinal, né? Aí tem a diferença entre os dois, né? O bastonete e o cone, tá? E eles têm formatos, né? E a captura de frequências diferentes também, né? Um deles é responsável pela parte colorida, né? E aí a gente tem 3 tipos de receptor, né? Um que vai pegar principalmente no vermelho, outro no verde, outro no azul, e o outro vai ser só para intensidade de luz, tá? Então, enfim, a gente depois deixou a apresentação aqui e tem mais algumas coisas de referência para quem quiser dar uma olhada, tá? A gente não vai ficar entrando nisso, mas quem tiver curiosidade, é uma coisa legal de entender como funciona para a gente comparar um pouco com a visão humana, com a visão computacional, tá? Então, outra coisa interessante também, né, é que a luz visível, né, o espectro visível que a gente percebe, ela é um pedaço muito pequeno
do espectro de frequências total, tá? Então a gente tem pela frequência, né, o número de oscilações por segundo, né, que chega dessa onda eletromagnética, a gente vai ter desde raios lá gama, raio-x, né, e aí nas frequências mais altas o limite que a gente começa a ver é ultravioleta, e no limite inferior é o infravermelho, tá? Para baixo da frequência visível a gente tem infravermelho, e o infravermelho é um espectro enorme, tá? Não é uma cor só, na verdade é centenas de vezes maior do que o próprio espectro visível. Então a gente tem o infravermelho próximo, o infravermelho médio, e a gente está acostumado a fazer quase tudo dentro do visível, porque tudo que a gente trabalha na prática, né, a gente evoluiu para ver as coisas no visível, então faz muito sentido câmeras que trabalham no visível, mas se você quer algumas coisas específicas, por exemplo, temperatura de objeto, alguma coisa, eu vou precisar de uma frequência diferente. Então, por exemplo, infravermelho mais longo é muito usado para temperatura, porque aí tem outra coisa que é a emissão de corpo negro, né? Então, para cada temperatura, o objeto emite uma frequência específica, tá? Então, temperaturas perto do ambiente para cima vão estar lá no infravermelho mais longo. Se você começar a aquecer ele começa a emitir frequências mais altas, até que quando chegar lá, eu não sei, não vou lembrar de cabeça agora a temperatura, mas acho que em torno de 600 Kelvin, alguma coisa, entra no visível, né? Que é por isso que você pegar uma coisa, uma barra de ferro bem alta, começa a ficar vermelho, né? E aí quanto mais alta, maior a temperatura, mais alta a frequência, vai chegar até no azul, né? Então por isso que uma chama azul é mais quente que uma chama, tem mais energia do que uma chama vermelha, tá? E então, para muita coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai trabalhar com o espectro visível. Por quê? Porque a maioria das câmeras são desenhadas para coisas no espectro visível, mas não que não tenham utilidades câmeras em outras frequências. Tem, mas aí geralmente são casos assim específicos, onde você vai usar uma câmera que tem um detector num espectro mais para resolver o seu problema, tá? E geralmente são coisas mais caras. Então, para o dia a dia, a gente pode começar com o espectro visível, mas a ideia do processamento não muda muito independente da frequência. Você vai ter uma matriz e os tratamentos com matriz vão ser similares, tá? Aí a questão da diferença, né? Eu comentei um pouco a questão da resolução, né? Então a resolução do olho em torno de esse número de 700 e tantos megapixels é por causa da questão da fóvea lá, da parte de alta resolução, tá? Mas é difícil você comparar isso, porque é o que eu estou falando, não é uma imagem de 400 e tantos megapixels, não, é uma parte central com isso e o resto mais baixo. É por isso que o nosso olho não para também, tá? A gente sempre fica mudando um pouco, porque o nosso é o mesmo que o mecanismo de escanear, entendeu? Então a gente passa um pouco em cada coisa e aí você constrói uma imagem do que você acha que está acontecendo, tá? Mas na verdade é uma reconstrução baseada na informação que vem, né? E enfim, aí a gente vai ter o processamento inicial e depois a parte no cérebro mesmo, que é onde acontece o grosso disso, e isso é um negócio que ninguém sabe exatamente como funciona todas as etapas. O pessoal sabe que em algumas partes fazem algumas coisas específicas, principalmente quando tem alguma lesão, né? Então eles sabem que tal parte está ligada na visão porque aconteceu alguma coisa naquele lugar do cérebro de alguém e o cara parou de ver, e depois muita coisa, infelizmente, o pessoal aprendeu depois da guerra, né? Então que tal parte do cérebro que tinha sido perdida, o cara perdia a função em tal coisa, sabe? E aí eles foram mapeando. Mas exatamente como essa coisa funciona lá dentro ainda é muito pouco conhecido, tá? Na visão computacional, a abordagem é um pouco diferente, tá? Então, basicamente a gente vai ter algum tipo de sensor que ele vai emitir um sinal elétrico quando ele recebe luz, tá certo? E aí tem vários tipos de sensor, né? CMOS, vários tipos de elementos de semicondutor que reagem à luminosidade, e a gente, enfim, CMOS é o mais conhecido, o CCD é o mais antigo, que hoje em dia é menos comum, tá? E basicamente a gente faz uma matriz disso, tá? E aí a quantidade desses pontinhos que a gente vai ter vai dar a resolução. Então quando você fala que você tem, por exemplo, uma câmera que é Full HD, quer dizer que ela vai ter 1080 por 1920 pontinhos lá dentro, tá? Pode, na verdade, ter mais, porque algumas eles fazem 4 pontos de sensores e interpolam eles para dar um pixel, tá? Mas essencialmente a gente pode pensar que um pixel é como se fosse um sensor lá, tá? E aí, para a gente detectar cores diferentes, o que acontece? Porque o sensor ele só
emite quando tem intensidade de luz. Então, o que acontece? Você passa um filtro, então você vai ter um filtro de R, um de G e um de B, e aí em cada um deles o seu sensor vai excitar um para o vermelho, outro para o azul e outro para o verde em geral, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai fazer para entender o processamento com cores aí. E essencialmente é assim na visão computacional, né, essa parte é mais simples. Então, o que é uma imagem? É uma matriz onde em 2 dimensões a gente vai ter a representação geométrica e na terceira dimensão, se a gente tiver várias coisas, pode ser cor, ou se for uma imagem em tom de cinza, vai ser só 2D mesmo, né? Só tem um eixo aqui, tá certo? E aí, muitas coisas, o que está acontecendo muito hoje em dia com as câmeras é que elas já estão vindo com uma série de pré-processamentos. Então, inicialmente as câmeras eram bem simples, só mandava o que o sensor vê. Hoje, a maioria dos celulares, das coisas, ele já tem uma série de pré-processamentos direto na câmera. Então, por exemplo, ela já vai fazer filtro de intensidade. Então, se está muita luz, está batendo todos os sensorizinhos lá, né, em todos os pixels está num valor muito alto, ele vai diminuir a exposição, já tem uma série de coisas que é feito automático. Ou, por exemplo, estabilização da imagem, né? Você começa a filmar, se você tirar a estabilização, você está andando com o celular, assim, o negócio vai ficar tremendo absurdamente, né? Mas o que ele faz? Ele já basicamente enquadra num ângulo maior, e aí quando você mexe aqui, ele faz um crop, e esse crop é adaptativo, né? E muitas vezes isso já está acontecendo direto na câmera, no chip da câmera, e aí quando isso vai às vezes até, por exemplo, a câmera que a gente está gravando ali já tem um pouquinho disso aí. Se você bater um pouquinho nela, ela vai tentar dar uma estabilizada, sabe? É bem comum ter esse tipo de coisa já hoje em dia direto na câmera, tá? Mas depois a gente vai ter algoritmos para tratar isso, que é o que a gente vai ver hoje, tá? E aí, como que a gente faz a interpretação disso, né? Aí entra a visão computacional. A gente tem os algoritmos padrões, que eram os algoritmos mais antigos, eu vou falar um pouquinho lá, até as redes neurais. Então, como é que 2012 para frente a coisa começou a mudar quando o pessoal tentou se inspirar na biologia para fazer, bom, como que o nosso cérebro identifica imagem, vamos tentar imitar o que um neurônio faria aqui, vamos fazer um neurônio digital, e não quer dizer que ele faça igual ao cérebro, tá? Mas é inspirado no neurônio, tá? E isso é o sucesso da visão computacional hoje em dia, é trabalhar com as redes convolucionais, e aí a gente tem reconhecimento de imagem, detecção de movimento, uma série de algoritmos que são mais avançados hoje, tá? E outra coisa também que acho que é importante é isso aqui, é a questão da dependência dos dados, né? Então, a visão computacional depende muito de dados para treinar, assim como a gente depende para reconhecer as coisas, porque a gente já foi treinado desde criança, né? Então, quando você mostra para uma criança uma coisa e fala bola, bola, quantas vezes você tem que mostrar até que depois ela entenda que aquilo é... Então, todo esse processo ele já está embutido na gente. Quando a gente começa a fazer um algoritmo, a gente vai ter que treinar eles também, tá? Deixa eu passar rápido isso daqui. Aqui um pouquinho do diagrama de cor, depois eu vou falar melhor na hora que a gente entrar na parte do filtro, né? Mas, basicamente, a gente tem uma composição de cores baseado em... tudo que a gente for fazer com imagem vai estar baseado em 3 cores. A gente vai ter uma quantidade de R, de G e de B. E aí a mistura dessas 3 forma qualquer cor, né? Mas aí tem toda uma questão de teoria de cores, que também não dá pra gente entrar muito, mas enfim, se você tiver uma certa cor e adicionar branco nela, vai acontecer uma coisa. Se você adicionar preto nela, vai acontecer outra, tá? Então, a combinação delas é um espectro muito grande. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer conversão de espectro de cor para filtrar. Então, a gente já tem um exemplo aqui que o pessoal montou para identificar um objeto na tela e mexer um servo enquanto a gente mexe isso daqui, esse servo vai rastrear o objeto aqui. Então esse objeto é azul, né? A impressão que a gente tá é que a gente vai pegar, tem RGB, vou pegar só o que tem de B, de blue lá, né? Mas na verdade não é bem assim, porque quando eu tenho uma coisa branca, tem um monte de azul lá, só que tem um monte de red e de green também. Então basicamente a gente vai ter que fazer uma conversão de espectro para um outro formato, para daí conseguir fazer isso daí melhor, tá? Então tem toda uma teoria de como, até a questão de calibração também é uma coisa que dependendo do que você for fazer com imagem, você precisa calibrar, porque uma coisa com uma câmera é diferente de com outra câmera, cada uma vai ter um range diferente, sensibilidade mais ao azul, mais ao vermelho e assim por diante, tá?
Mas basicamente a ideia é essa, tá? De tudo que a gente vai ler ali vai ser uma matriz, tá? Então, a quantidade de R, G e B é que vai dar a cor final nossa. E aí a gente vai ter a intensidade, né? Então, que a gente pode marcar que é o tom do alfa aqui. E tem padrões com mais eixos aí, né? Então, o RGBA lá, por exemplo, é comum a gente ver padrões que são mais sofisticados, onde já passa coisas de intensidade de cor e outras coisas como um eixo a mais, tá? Mas tudo que a gente for falar aqui, a maioria das webcam básica, coisa que você vai acessar, por exemplo, com um algoritmo vídeo do YouTube, ler um stream de vídeo, alguma coisa, vai ser o RGB simples, tá? Então, RGB simples e com 8 bits, que é o padrão normal de cores. Então, todo valor que você lê de cor, ele vai de 0 a 255, que é 8 bits, é 2 elevado a oitava, dá 256, mas são valores de 0 a 255, tá? Então, tem padrões mais avançados, mas a gente não vai mexer com eles, a gente vai trabalhar com o mais básico, mas é o que engloba 99% aí das coisas com imagem. Então, esse aqui é um exemplo de uma imagem, um número 1 aqui, bem pixelada, né, bem em resolução baixa, onde você tem várias coisas que seriam branco, então pode ver 255, 255, 255 é o branco, certo? E 000 é o preto. Então cada um desse aqui é um pixel. Então vamos imaginar que é um número bem pequenininho com um zoom bem alto lá, tá certo? Então se a gente lê isso numa matriz, cada uma desses daqui, ó, 255, 255, é uma coluna, é uma fatia aqui, tá? Então você tem 3 fatias. Uma pro red, uma pro green e outra pro B, pro blue, tá? Então essa aqui eu acho que é uma coisa, é a parte mais importante para na hora que a gente for ler as imagens. Pessoal, eu vou acelerar um pouco para a gente fazer a parte prática aqui, tá? Mas tem uma série de referências que estão aqui também, que o pessoal ajudou a coletar e deixar aqui. E depois, se vocês pegarem no próprio slide, tem já bastante comentário aqui também, tá? Vou passar um pouquinho rápido, mas a gente já está terminando, tá? Por último aqui, eu só quero mostrar um pouquinho do histórico também da visão computacional. Deixa eu... Animações... Você passa o segundo ali? Só falar um pouquinho do histórico da visão computacional para vocês, tá? E, assim, a parte de sistemas digitais, etc., qual que sempre foi a grande dificuldade de trabalhar com visão computacional? Quando você está trabalhando com sensor, por exemplo, estou pegando um sensor de temperatura, umidade, alguma coisa assim, é sempre um dado, vai ser um float, ou vai ser um int, ou vai ser alguma coisa assim. Então, a quantidade de dados, mesmo que você colete ao longo de uma hora, é uma coisa que é muito baixa comparada à imagem. Quando você está trabalhando com imagem, geralmente você muda na escala de vezes 100 ou vezes 1000 o tamanho da quantidade de dados que você está coletando, tá? Então, coletar a imagem sempre foi um desafio. Então, antigamente você tinha lá, por exemplo, aquelas câmeras, né, que filmavam, que guardavam em fita, né, mas você não tinha como digitalizar isso. Por quê? Se fosse digitalizar 10 segundos de imagem, seria alguns megabytes, mas alguns megabytes era mais do que o computador já tinha inteiro, tá? Então, por muito tempo, visão computacional foi algo que era, assim, muito difícil de lidar, porque era a memória muito alta, tá? Só que a memória do computador foi evoluindo, o processamento do computador foi evoluindo, e hoje a gente está na era em que a gente consegue guardar quantidades muito grandes de vídeo, processar muitos vídeos em tempo real. É por isso que isso está virando uma coisa muito importante, tá? Então, um dos primeiros desafios disso foi da DARPA lá, que é um órgão lá dos Estados Unidos, do governo americano, para a parte de defesa e pesquisa, né, que é bem conhecido. Eles inventaram um monte de coisa, radar, várias coisas legais, e eles lançaram lá na década de 80 um desafio do carro autônomo, e o pessoal começou a fazer umas coisas bem simples, com CCD e etc, ver intensidade dos dois lados para virar a roda, e eles tinham um desafio que acho que era andar 1 quilômetro, depois várias coisas assim, né? 212, quanto foi? 212. Ah, não, isso, 2005 já foi bem mais pra frente. Daí foi mais avançado. Que aí eles já estavam. Aí depois do ano 2000, eles já começam a fazer as coisas mais. Aí o processamento já começa a ficar mais razoável. Mas quando o pessoal começou lá atrás, a coisa era bem simples. Então, em 2005 eles já andaram 212 quilômetros, então já é um negócio bem mais avançado, né? E aí eles usavam, além de imagem, eles usavam LiDAR também, né? Que é laser para você sensoriar, né? Que é uma coisa
avançado, que é o que o carro da Waymo usa hoje em dia, né? Então, que talvez não seja necessário, né? A Tesla, por exemplo, já apostou em tirar completamente radar e laser do carro, que é um negócio interessante, que é uma questão técnica bem clássica, assim, né? Uns 5 anos atrás a Tesla fez isso, né? A Waymo, que começou do Google, né? E eles têm uma ideia de enfiar um monte de sensor, não sei se vocês já chegaram a ver esses carros, eles colocam um negócio em cima do carro, fica um monte de parafernália lá. Então tem o LiDAR, que é aquele laser que vai girando, né? Eles têm sonar, tem várias coisas e eles conseguem imaginar coisas. E eu acho que em 2016 ou 2017, o Elon Musk chegou para a Tesla e falou: vocês vão arrancar todos os radares e qualquer coisa que não seja câmera do carro. E a ideia era simples: se o ser humano consegue olhar e dirigir, nosso carro tem que dirigir só com uma imagem. Por que vai depender de outra coisa? Entendeu? A gente não precisa de radar e dirige. Então, e aí ele forçou os caras a tirar, e aí o carro meio que piorou por um tempinho e depois começou a melhorar de novo. E é interessante, porque daí câmera é muito mais barato, né? Do que você depender de LiDAR, depender desse tipo de coisa, sabe? E hoje já passou, né? Ele já está dirigindo da forma mais... Eu acho que é o melhor carro autônomo que a gente tem hoje, sabe? Então, é interessante. Aí a gente vê essa evolução toda aí, né? Então, onde teve a grande mudança mesmo para visão computacional foi em 2012 ali com a AlexNet, né? Então, foi a primeira rede neural que conseguiu fazer classificação em imagem. Isso tinha um desafio lá, né, que é o ImageNet, que todo ano eles colocavam uma quantidade enorme de imagens, um banco aberto, e todo mundo podia submeter o seu algoritmo para tentar fazer a classificação nesse ImageNet. E a gente via todo ano a nota melhorando um pouquinho. Aí em 2012, esse cara bolou esse algoritmo que é inspirado no cérebro, que é a rede neural convolucional. Na verdade, a rede neural convolucional já existia, mas ele colocou na visão. Ele falou: vou colocar isso em imagem dessa forma específica. E teve uma mudança muito grande no resultado, né? Coincidentemente, a gente estava falando isso hoje na aula, né? Então, é uma mudança significativamente. E aí mudou todo o cenário da visão computacional a partir daí, tá? Então, muita coisa que, como eu comentei lá, às vezes é difícil você descrever um algoritmo do que é uma caneta, o que é um copo, enfim, isso aqui é um controle remoto. Só que eu tenho milhões de opções do que é um controle remoto, de jeito. A luz que bate nele, se eu pegar esse mesmo controle remoto e colocar em cenários diferentes, a iluminação é diferente, o fundo é diferente. Então, pegar em pixel e falar, se o pixel tal tá não tem como, entendeu? Tanta variável que você consegue perceber que não é inviável. E aí você fala: mas como que eu vou fazer esse algoritmo? Então, só com a rede neural convolucional é que a gente realmente consegue tentar inspirar como o cérebro aprende. A gente vai falar mais de rede neural depois no próximo workshop, tá? Hoje a gente vai trabalhar só na parte convencional, mas foi a grande mudança, né? E tem um problema aqui, né? Que a rede convolucional é muito pesada também. Então, em 2012 teve essa mudança, mas não foi uma coisa que resolveu e estava tudo assim. O que aconteceu? Como que eu processo uma coisa dessa? Aí entrou o processamento paralelo, né? Então, a evolução das GPUs, né? A rede neural é algo que é extremamente paralelizável. Então, os processos que eu tenho que fazer, eu consigo distribuir entre vários sistemas. E aí a GPU é o objeto perfeito para a gente usar isso, porque a gente pode abrir, por exemplo, às vezes 2.000 processos no CUDA Core lá da NVIDIA, e eles vão rodar tudo em paralelo, e aí eu vou juntar isso aí depois. Então, basicamente a gente teve uma aceleração muito grande no processamento por causa tá vendo? Tudo por causa dos gamers. Isso que tá vendo? Jogar videogame é útil, né? Então ajudou a gente a trabalhar com rede neural, tá? Agora a gente vai para a parte mais prática, né? Eu estou falando bastante, mas a gente já vai começar a parte prática, tá? Antes aqui só um detalhe, né? Pessoal, vocês estão no Windows ou no Linux? Ou outra coisa? Só para... Deixa eu ver aqui quem tá... Escreve para mim aí, pessoal, só para ter uma... Quem está no Windows e quem está no Linux. Só para ter uma ideia, até para a gente fez um tutorial aqui. E eu não consigo ver as mensagens aqui do lado. Quem que mandou coisa de pensando aqui? O pessoal acha que está com o espectador não consegue escrever? Não. Você vê se consegue arrumar para mim?
o pessoal que tá aqui, o Ademiro, coisa, eu acho que eles não conseguem escrever, né? Não dá pra escrever. Não. Mano, não tem como alterar? Eu acho que você tem que falar Hum. Tá. Eu vou ver depois como é que vocês não conseguem falar também, né? Quem tá aqui no. Vocês mandam um joinha só, é isso? Tem um monte de joinha. Vamos fazer um código Morse aqui no joinha, então, vai. Traço e ponto, é joinha e palminha. o... Será que não tem como mandar o outro link pra eles, alguma coisa? Tá. A gente vai fazendo aqui, eu já tento mandar pra vocês aqui, vamos ver como é que faz, tá? Mas assim, a gente deixou um setup aqui já, um passo a passo, o pessoal testou aqui de instalar, né? Então, a gente vai usar o Python, né? A versão mais atual agora está na 2.13, mas como é bem recente, vamos usar a 2.12, que ela já está aí faz quase um ano, né? Então, eu recomendo vocês baixarem a 2.12, tá? Mesmo a 2 não, desculpa, a 3.12, né? Então, a 3.13 é bem nova, eu acho que não vale a pena mexer nela. E até algumas coisas da biblioteca que a gente vai usar depois, eu acho que ainda nem é compatível, tá? Então, mantenha a 3.12. Quem tiver nas anteriores, aqui até a 10, até a 9 vai funcionar bem, tá? Só não pode ser um negócio extremamente antigo, tá? Mas já tem os passo a passo aqui para vocês instalarem, tá? É bem simples, baixar o Python, não tem muito segredo. E depois, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado, às vezes, é a questão do caminho no Windows. Então aqui tem já uma questão de como fazer isso, já está marcado. Eu não vou ficar entrando em muito detalhe, mas é que acontece que às vezes você instala, mas se você abrir o prompt de comando e digitar Python, ele não vai encontrar, porque o Windows não adicionou o caminho do Python no coisa. Então, aqui tem o passo a passo de como fazer, é coisa simples, mas é que acontece bastante, tá? Então, não quer dizer que o Python não está funcionando, quer dizer que no prompt de comando ele não conhece o Python. Aí no Linux eu acho que é um pouco mais simples. E a questão das bibliotecas aqui, né? Então, depois que você tem o Python instalado, deixa eu só pôr meu terminal para cá. Basicamente, o que vai acontecer é que se você vai dar um comando pip, como é que você vai saber se o Python está instalado? Digita Python no terminal e ele vai abrir aqui um REPL aqui, né? Que é uma coisa onde você pode colocar comandos de Python. Se você colocar 1 mais 1 e sair 2, beleza, quer dizer que você está com o Python instalado aqui. Tá? Você consegue ver minha tela, né? Está aparecendo aqui, né? Acho que sim. E aí aqui, como é que você sai disso? Só da Kit, né? E se você digitar pip install e colocar o nome da biblioteca, a gente vai acessar aqui o repositório de biblioteca oficial do Python, tá? Então, em geral é bem simples instalar esse tipo de coisa. Quando a gente entrar na parte lá do processamento de redes neurais, tem uma coisinha ou outra chata que é chato com o driver da NVIDIA, mas isso é só para quem tiver com uma placa de vídeo. Assim, quem tiver no PC só com a CPU não é complicado não. E aí você dá pip install a biblioteca. Então, por exemplo, PySerial, pip install NumPy, por exemplo, que eu já tenho instalado aqui. Ele vai falar que já o requirement já está satisfeito, tá certo? E uma outra coisa, você pode passar o pip install -r e aí pegar o nome do arquivo, né? Então a gente pode colocar, é bem comum isso num projeto, você tem um
alguns exemplos para fazer com vocês aqui, né? Então, vamos começar pelo movimento aqui, que eu acho que é o... De tamanho para ver a tela, acho que tá bom, né? Você consegue pôr aí também? Ah, tá. Então, esse aqui é o exemplo mais simples aqui, e mostrar para vocês como que a gente captura a imagem aqui no Python, né? Então, toda vez como é que a gente trabalha com a biblioteca com o OpenCV? A gente vai importar ela aqui, né? Import CV2, tá, pessoal? Se vocês olharem a versão do OpenCV que a gente está, na verdade é a 4 ponto alguma coisa. Mas por padrão, na versão 2 eles mudaram o jeito de nomear as coisas e ficou sempre assim. Então quando foi para o OpenCV versão 3 ainda continuou CV2. Na verdade você pode renomear ele, por exemplo, ESCV, por exemplo. E aí ele vai, a gente vai usar esse nome aqui. Mas muita coisa, o padrão do código é usar CV2 mesmo. Então a gente vai manter dessa maneira aqui, tá? Só para não confundir, não quer dizer que é a versão 2 do código nem nada, tá? E aí como que a gente vai acessar alguma coisa? A gente vai ter ou acessar vídeo ou acessar imagem. E a ideia é sempre a mesma. Se a gente acessar um vídeo, a gente vai fazer um loop e vai acessar frame por frame por frame por frame. Em cada um desses frames que a gente está acessando é como acessar uma imagem. Então em cada um deles a gente vai ter uma matriz, tá certo? E aí a gente tem uma função que é bem útil aqui, que na maioria das vezes a gente vai precisar, que é esse video capture. Então esse video capture ele vai receber o quê? Ou um int aqui, um número inteiro, e esse número inteiro vai ser o ID da câmera que você estiver usando. Então, se eu tiver duas webcams, eu vou ter 0 e 1. Se eu tiver 3, vou ter 0, 1, 2 e assim por diante. Quem tiver num notebook, provavelmente vai ter só o 0, que é o meu caso aqui também. Você só vai ter uma câmera conectada, então você vai dar video capture 0. Se eu quiser ler um vídeo, eu vou passar o caminho do vídeo aqui. Vídeo.mp4, por exemplo. Lógico, o vídeo vai ter que estar aqui nesse caminho. Aqui eu vou passar o caminho absoluto ou relativo para ele em relação a quem está executando o script, tá? E eu posso também passar uma URL de string, que é outra coisa interessante também. Então, se achar um string de vídeo, por exemplo, daqueles que tem webcam que fica mostrando Times Square lá, qualquer coisa assim, por exemplo, você pode acessar ele por aqui, tá? Então, é bem genérico aqui esse video capture. E aí no caso o video capture a gente está pegando a câmera, a webcam que eu vou acessar, tá? Aí eu tenho esses dois comandos aqui é para eu organizar a tela que eu vou usar para mostrar essa imagem aqui, tá? Só um detalhe aqui, eu não preciso necessariamente fazer isso, mas aqui eu estou querendo fazer para colocar numa resolução mais baixa, porque o stream de vídeo que eu estou usando está numa resolução mais baixa aqui, tá? Então, se ele abrir a resolução nativa da câmera, ele provavelmente vai ficar muito grande a tela. Então, eu estou só dando um resize para ela ficar pequenininha aqui, tá? E agora, eu vou simplificar aqui, eu vou tirar essas 3 linhas aqui primeiro, e vou mostrar só isso aqui, pessoal, que aí é o mais simples possível. Frame 1. Então, ó, eu estou lendo, capturando uma coisa e eu estou mostrando na tela. E aí, por último, tem esse comando aqui, né? Que se tiver esse wait key, ou seja, se vier um comando do teclado e esse comando for a letra Q, aí eu saio, eu dou um break. O que esse break vai fazer? Vai sair desse meu loop. Por que isso? Porque se eu não tiver isso, a câmera vai estar lá e ele vai ficar infinitamente lá e não vai sair nunca, tá? Então é um loop fechado que eu não vou sair. E aí quando eu terminar tudo, eu estou liberando a captura. Quem que é captura? É o meu objeto que eu estou usando para acessar o vídeo aqui, tá? Então reparem que é bem simples isso daqui. Se eu abrir o terminal aqui e deixa eu só entrar nele, der um Python move.py. Para abrir o webcam. Ah, tá. Não, eu já vi um leve detalhe que aconteceu. A webcam minha está em uso. Não é a primeira vez que isso já aconteceu. Deixa eu
Só eu vou desligar minha câmera aí, já, pra vocês. Vocês continuam vendo a tela, né? Então, agora funcionou. Pronto. Então, esse é o script, está rodando em tempo real. Essa telinha aqui é o resultado daquele script simples. Tá vendo? Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um loop lá, tem alguma coisa disponível na webcam, captura e mostra. O tamanho da tela, a gente mudou um pouco aqui, né? Eu diminuí, tá? Mas pode ver que é o frame mesmo, né? E aí a gente pode começar a fazer algumas coisas, por exemplo, se eu quiser eu posso dar um blur nela. Aqui tem vários exemplos que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas a ideia básica é que esse frame, o que ele vai ser? Ele vai ser uma matriz. Vamos até olhar aqui, eu vou chamar ele de frame. Aí eu acho que é melhor o Gabriel, né? Desculpa, Matheus. Você olhando por aqui, tá? Porque no coisa, porque não tá aparecendo lá, tá? Então. Oi. Ah, deixa assim, já tá certo, cara. Senão vai. Então eu tenho o frame aqui, eu vou fazer o seguinte, só que eu vou dar um print frame.shape. Isso aqui vai mostrar o formato desse frame aqui. Eu acho que é interessante para a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou rodar o mesmo script. Não printou? Um pequeno bug aqui. Pera aí, era para ele estar imprimindo. Oi? Pegar a sua câmera? Aí você vai ter que pegar um adaptador também, porque. Apesar que tem aqui. Se quiser testar lá, pode ser. Daí eu acesso ela como uma secundária, né? Eu acho que pode ser. Esse formato não está saindo aqui no print. Se eu rodar por aqui, eu acho que ele vai rodar. Ó, pronto. Agora se a gente olhar aqui, ó, deixa eu minimizar. Tem a imagem aparecendo aqui e aqui do lado vocês podem ver que está 1090 por 1920 por 3. Então toda vez no loop ele está imprimindo isso daí, tá certo? Então por que eu estava fazendo isso? Só para vocês verem que o que está chegando aqui, ó, esse frame é uma matriz de 1090 por coisa, então com 3 eixos. Se eu quiser, eu posso converter isso aqui numa imagem cinza. Como é que eu faria isso? Aí isso que é o legal do frame, vai receber cv2.cvtcolor. E aí, esse cvtcolor é uma função do OpenCV. O OpenCV tem um monte de função interessante que converte as coisas, tá? Então, essa daqui ela vai converter a cor. E aqui eu vou passar o que eu quero. E aí eu tenho color underline, a gente tem um monte aqui. Então, RGB to gray. Então, ela vai pegar a imagem colorida e vai converter para cinza. Quando a gente vê o frame aqui, vocês vão perceber que ela vai mudar já, né? Então, se eu executar isso aqui de novo, agora eu estou executando de dentro do VS Code, mas ó, reparem que ela tem um eixo a menos aqui, né? Então caiu um eixo de resolução. Então agora é uma imagem cinza. Agora eu posso fazer outra coisa interessante aqui também. Eu posso converter ela e fazer aqui o seguinte. Vamos imaginar, agora que a gente já viu isso, eu vou tirar essa linha e eu vou copiar essa linha aqui para baixo. E agora essa outra vai ser o meu frame 2. E eu vou pegar essa leitura do frame e eu vou jogar para cá. Então o que está acontecendo aqui? Estou fazendo leitura de 2 frames. Li um frame e converti para cinza. Li o outro frame e converti para cinza. E agora, como um chama frame 2, esse aqui é melhor chamar de frame 1, né? Então agora eu tenho o primeiro frame, tenho o segundo frame e eu posso simplesmente pegar a diferença.
O GPT é sem vergonha, né, cara? É só dar um tab aqui que ele já... Parece até que ele está ouvindo a gente aqui. Ó. E agora eu quero mostrar a diferença. Então, essa função absoluta diferença aqui, ele vai pegar um módulo da diferença entre esses dois. Então, tanto faz se eu estou pegando o primeiro menos o segundo ou o segundo menos o primeiro. Porque a imagem sempre é número positivo, né? Então, não faz sentido simplesmente subtrair um do outro, senão eu poderia ter valor negativo que não tem lógica, tá? O que é interessante disso daqui? Se eu quiser ver a diferença, o que isso aqui vai detectar? Ó, tô parado, não tem nada. A hora que eu me movimentar, tá pegando movimento. Por quê? Eu tô tirando... porque mudou, né? Enquanto eu tô parado, ó, sumiu. Aí a hora que eu começo a falar, começa a abrir minha boca. Se eu fizer assim, aí ele tá aparecendo. Então, olha que interessante. Só com isso aí a gente já fez um detector de movimento. E aí eu posso pegar, se tiver alguma coisa andando muito rápido, aliás, a intensidade for muito alta, quer dizer que tem muito movimento. E aí eu consigo dar um trigger de um aviso, por exemplo. Então isso aqui é um algoritmo extremamente simples, que eu consigo, por exemplo, se eu tiver uma câmera, alguma coisa, ver se alguma coisa passou. Tá? Então isso aqui é usado até em câmera mais básica, para fazer aquela coisa de só gravar a hora que tem movimento. Essencialmente ele já faz isso direto na câmera, né? Então ele subtrai a diferença do frame, e aí se tiver um limiar mínimo de movimento, ele começa a ou gravar, ou mandar um alarme, ou fazer alguma coisa, né? Então, reparem que é um algoritmo extremamente... Se você achar que pode ser certo. Siri está sempre ouvindo a gente, né? Então é um algoritmo bem simples, pessoal, olha só, mas que pode ter bastante aplicação aqui, tá? Então, o que é o interessante do OpenCV? Primeira coisa, se eu quisesse fazer essa diferença na mão, com um for, etc., eu poderia fazer um for, toda a linha, toda a coluna, pegar o elemento na posição IJ menos o da outra na IJ, e aí pegar uma outra matriz. Só que no OpenCV ele já tem uma quantidade enorme é como se fosse um canivete suíço de ferramenta para imagem. Tudo que eu quiser imaginar que eu quero fazer com uma imagem, quase tudo tem lá, tá? E a outra vantagem é que ele já é compilado em C, então a velocidade de execução dele é bem mais rápida. Então, se eu fosse fazer um algoritmo no Python para fazer isso aqui, ele ia demorar mais. Nesse caso, esse RGB to Gray, o que ele vai fazer? Ele tem que andar em todas as linhas, todas as colunas, cada ponto vai ser a média dos outros dos outros três. O R, o G e o D, soma e divide por 3, virou cinza. Só que eu já tenho uma função para isso. Então, essas coisas começam a ficar bem interessantes e fáceis de fazer aqui, né? Tem um exemplo aqui também, tá? De como rodar isso daqui para uma imagem, tá? Então, se vocês olharem aqui no código, a gente tem uma pasta de imagens aqui que tem um monte de imagem. Essa já é do ChatGPT. O cavalo é do ChatGPT? Ah, tá. Esse está com cara de GPT, né? Mas, enfim, o pessoal pegou umas imagens aqui e aí a gente colocou eles para vocês usarem de teste aqui, tá? Então, aqui no exemplo, ó, esse do código, esse do cinza que eu estou falando está aqui, né? Já é só que aí ele já... Foi o Rodolfo, né, que fez isso daí. Em que você pode escolher apertar um botão para trocar a cor, tá? Mas é a mesma ideia do que eu fiz com o vídeo, tá? Vamos só rodar esse daqui rapidinho, só para vocês verem. Esse aqui abre o input, né? Então, como é que é o nome aí ele pede o nome da imagem, e o nome da imagem é Cavalo GPT, vai por que não? Ah, mas é para cinza, né? O cavalo já não é muito colorido, né? Então, planeta. Planeta é colorido? O MGD. Qual? IMG underline MGD. Isso aí é colorido. GB.jpg ou não? JPG, né? Sem o E. Todos os pontos JPG. Tá. E aí, qual letra que era para apertar aqui? É o G. Então, ó... E aí o outro é o N, né? Então aqui, ó, para fazer uma conversão aqui, tirar a cor, tá vendo? Então, esses códigos estão todos aqui, tá, pessoal? É muito similar ao que a gente fez lá, né? Tem um while true, só que aqui nesse caso, o frame, ele já é sempre o mesmo, ele já está sendo convertido aqui em cima, né? Então eu não estou lendo mais frames, né? E aí eu tenho um frame cinza e um outro frame,
E aqui tem uma variável que é uma flag aqui, né? Então se for marcado o modo cinza ele mostra esse, se for marcado o outro está aqui. E aí a gente sempre que tem que ter o quit aqui, né? Então você apertou o Q sai, senão ele fica preso aqui no negócio, tá? Bom, essa daqui é para converter para cinza, mas tem algumas outras coisas que são interessantes, por exemplo o blur. Eu vou pegar direto nesse exemplo que nós estávamos aqui, em vez de fazer a diferença, eu posso, por exemplo, vou tirar agora esses outros dois frames, vamos continuar com aquele frame 1 que a gente estava pegando aqui, eu converti para cinza, e aí eu posso falar que o frame 1, como que ele sabe que é o Gaussian Blur que eu quero? Vou dar só um tab aqui. Então o que é esse Gaussian Blur? O que é um blur numa imagem? Para cada pixel que você tem aqui, você pode fazer ele com uma média dos em volta. Então ele vai borrar a imagem um pouco, tá? Por que é útil? Isso é extremamente útil para processamento, porque muitas vezes você vai ter uma imagem que parece que é ótima, mas vai aparecer um monte de pixelzinho assim. E esse pixel vai acontecer mesmo por causa de interferência, às vezes a resolução da câmera, a qualidade da câmera não é muito boa, então um pouquinho de chiado que vai aparecer. Quando você faz um blur, se tem um pixel isolado e você pega a média dos em volta, ele tende a sumir, a ficar bem mais baixo. Então o blur ele tira esses ruídos na imagem, à custa de perder resolução, porque a imagem vai ficar mais borrada. Então não tem, quanto maior o blur você fizer, mais borrada a imagem vai ficar, mas mais você vai tirar as imperfeições, tá? Então não existe, infelizmente, aquele zoom do CSI, tá? Aquele negócio, infelizmente, o zoom do reflexo na poça que aparece o cara lá do outro lado, com a faca, né? Sabe aquele negócio que o cara fala, melhora essa imagem, e ele melhora assim e aparece a placa do carro, né? Tudo que a gente faz aqui arruma algumas coisas na imagem, mas sempre você está trabalhando com aquele limite de informação que tem na imagem. Então, tipo igual o blur, você quer tirar ruído? Dá para tirar, só que você vai tirar a informação da imagem também, tá? Não tem mágica, infelizmente, tá? Só que o que é o interessante desse Gaussian Blur? Ele vai fazer um blur, só que ele vai fazer um blur gaussiano. Então, basicamente, quem lembra do que é uma distribuição gaussiana, né? É uma distribuição no formato de uma curva de sino, assim, né? E ele vai usar mais as informações centrais, próximas do ponto, e menos em volta. Só que é um gaussiano em 2D, né? Porque a imagem é 2D, tá? Então pensa como se fosse um sino mesmo na imagem, assim. Ele vai levar mais em consideração essas daqui e menos as outras. Ah, o pessoal que está conseguindo ver, eu estou fazendo o símbolo ali. Oi? Tá, mas eles estão vendo isso daí também? Ah, então beleza. É porque aqui eu virei a minha webcam, né? Você está streamando? Como que eles estão vendo isso daí? Não, daí não estão vendo, né? Não, daqui. Daqui estava fechado. Dá pra ver também? Ah, então beleza. Bom, enfim, aí o blur ele vai fazer essa distribuição, né? Então vou colocar um exemplo aqui que a gente tem um parâmetro, por exemplo, esse aqui vai ser o range do blur, tá? Então quanto menor o blur vai ser mais baixo, quanto maior vai ser mais alto. Então vamos colocar 21 aqui só pra ver como é que fica. Ai, não, peraí, eu esqueci, vai dar, aqui é frame 1 que eu tenho que ler aqui. Que agora eu tirei esse pedaço do código, né? Então eu estou pegando o frame, estou aplicando o blur, estou mostrando aqui na tela, tá? Então, reparem que é a mesma imagem do anterior, mas ele está mais borrado, né? Então, se a gente trocar aquele parâmetro para bem exagerado, né? Que é para não ter como ninguém ver, estou colocando 211 de blur. Pronto. Esse aqui é o 8 graus de miopia, é isso aqui. Tá certo? Então é um blur enorme, né? Lógico. Então, e aí entra, acho que a coisa interessante para a gente mostrar para vocês. Vocês estão percebendo que se eu tivesse que testar várias coisas, é muito chato ter que ficar rodando parâmetro para mexer nesses parâmetros, tá? Então tem uma forma aqui no OpenCV da gente fazer uma análise em tempo real com isso daí. Se esse 211 aqui fosse um parâmetro, eu conseguiria ir trocando ele enquanto o negócio está executando. E ele já tem uma coisa feita especificamente para isso, tá? Então, a gente colocou no filtro de cor, né? Você colocou o trackbar.
Blur também. No Blur? No Blur também tem. Tem não. Tem sim. Tá aqui. Tirou. Ah, você fez com Lambda já. Tá, maravilha. Então eu vou colocar ele aqui, tá? Então, Então esse Create Track Bar aqui, ele vai criar uma barrinha. Essa barrinha de slider mesmo, né? E a gente põe o nome para ela e coloca em qual tela ela vai estar. E aqui no caso, a gente vai colocar o parâmetro do que a gente quer, de onde aonde a gente quer que ela vá, tá? E basicamente o que a gente precisa fazer aqui é trocar esse daqui pelo parâmetro que está na track bar. Então o que a gente vai fazer? Antes da gente ler o frame aqui, a gente vai pegar o parâmetro da track bar. Então, ó, blur par recebe cv2.trackbarPosition e eu estou pegando esse daqui. E esse daqui eu vou substituir por esse 211, 211. Esses dois, por que tem dois 211 aqui, pessoal? É o blur em X e Y, tá? Pode ter caso que eu queira borrar mais de um lado do que para o outro, para alguma coisa específica. Aí você troca esses dois parâmetros. Não vai dar problema com ele par? Bom, vamos lá. Eu acho que vai, mas... Então, ó, aqui a gente tem um slider, tá vendo? E agora, se a gente mexer nesse slider, é o seguinte, o blur, ele vai pegar de quanto a quanto, então ele só pode números ímpares, porque eu posso pegar os 3 em volta do meu ponto central, ou os 5, ou os 7, 6 não faz sentido, porque ele não para no meio, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Se blur for dividível por 2, eu adiciono 1, por exemplo. E agora, provavelmente, esse código... Falei? Pronto, e agora a hora que você volta... Tá? Então a gente consegue ir trocando aqui e mexendo nos parâmetros. Então isso é bem útil para na hora de você conseguir não ter que ficar parando, mexe no código, edita. Então você coloca os parâmetros que você quer mexer e você vai ajustando eles, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é a parte de visão computacional tradicional. A gente entrou na rede neural ainda. Você vai ver que depois, muitos desses parâmetros vão ser encontrados de forma automática pelo modelo que a gente treinar. Só que aí para isso a gente vai precisar do quê? De uma quantidade grande de dados para jogar para a rede aprender. Então, como é que ela vai encontrar esse parâmetro? Eu tenho que ter uma quantidade de dados treinados. Olha, isso aqui, essas imagens já tem essas classificações. E aí ele tenta encontrar esses parâmetros, tá? Mas muitas coisas, às vezes, não precisam, né, dos métodos mais complexos. Às vezes, alguma coisa simples já consegue resolver. Então, esse aqui é um exemplo simples aqui de como fazer um filtro, né? E bem interessante aqui já para a gente ir testando algumas coisas. Tem o código aqui, né, se vocês quiserem testar depois, para ele ler uma imagem, né? Então, estou recebendo um objeto aqui, né? Eu coloco o caminho de uma imagem e é a mesma coisa. Aí, você fez isso aqui? Ele estava somando, tá vendo? Então, e aqui... Ah, não, esse é o meu ou é o seu? Eu fui escrevendo em cima do move, depois eu só vou... Mas o blur, esse está original, você fez isso mesmo, tá certo. Então aqui, ó, aí você vai escolher o valor e vai adicionar, tá certo? Então, essas são algumas coisas que dá para fazer, né? Eu vou mostrar mais alguns aqui e eu vou terminar com a parte de processamento baseado em cor, que eu acho que é o mais interessante. Antes da gente chegar lá, eu quero falar um pouquinho dos filtros, tá? Filtro é uma coisa que, putz, daria um ou vários workshops só sobre os tipos de filtro que a gente pode utilizar e como. Mas tem muita coisa da imagem que às vezes você não precisa fazer uma coisa muito complexa. Eu posso usar um filtro de identificar borda, ou um filtro em que eu vou vendo se tem variação só num eixo, não no outro, calculando a derivada. E aí se tiver muita variação nesse eixo, não no outro, eu sei que tem alguma coisa de assim, por exemplo. Então se eu quiser ver uma barra, um pilar, eu vou colocar um filtro para ver uma variação no eixo X. Se eu quiser uma coisa assim, por exemplo, quero achar o limite do telhado, eu vou fazer uma variação no eixo Y. Tá? Então tem vários tipos de coisas que eu posso encontrar bico, encontrar canto, encontrar lateral dos objetos. Então eu quero só achar silhueta das coisas, né? Então ele vai me dar só os pontos em volta de algum objeto. Aí lógico, o objeto, ele não vai entender o que é o objeto na imagem, né? Mas se tiver uma mudança muito grande, por exemplo, da sua camiseta para coisa do fundo,
Então, aí ele vai, basicamente você pode fazer, se uma mudança for muito grande, eu marco como 1, se não for tão grande, eu marco como 0. E aí depois eu consigo simplesmente identificar essa... Nunca é perfeito, porque eu vou ter que encontrar esse limiar da mudança, tá? Mas tem um aqui, né? O moldura, tá? Então, nesse aqui, vou rodar tudo no outro por causa da câmera, sabe? Mas o Edge já é o coisa, né? Então... eu posso pegar o seguinte, depois que a gente aplicou aqui o filtro gaussiano, a gente pode colocar um desses filtros aqui. E aí, o filtro que eu vou colocar é esse Kenny, que chama Kenny, Kenny de Kenny Edge Detector. É um detector de borda, tá, basicamente. E aí eu preciso passar para ele qual um limiar, a partir de quanto ele vai identificar que isso é uma coisa positiva, é um limiar ou não, tá? Então você tem 2 thresholds ali que você pode colocar e a gente pode mexer nesses parâmetros aqui também, tá? Então igual eu peguei esse track bar aqui, a gente pode fazer mais 2 aqui e aí eu vou colocar um que é o threshold 1, outro que é o threshold 2 e aí agora a gente já nomeia eles direto aqui, tá vendo? Então agora eu vou poder mexer nesses 2 parâmetros aqui, tá? Só precisa ajustar o threshold. Aqui, né? Obrigado. Opa, zoou aqui. Threshold 1. E aqui eu tenho que dar o create track bar também, né? Ele tava 50 e 90, né? 100 e alguma coisa, não é isso? Tá? Tá, eu acho que eu escrevi errado aqui. Ah, eu pus 2.1 aqui, né? Isso. 2.1 é isso. Ah, não, eu já sei o que eu fiz. Ele calculou esse daqui, mas não é esse que eu estou mostrando na tela. Estou mostrando o frame 1 ainda, tá? Então eu vou trocar agora aqui agora. Ele vai mostrar o detector mesmo. Então, ó, você pode ir tentando encontrar os parâmetros para que a gente consiga pegar. Olha que interessante o código lá atrás na lousa. É sempre o mais legal, né? O código ele pega certinho, né? Dá um Ctrl mais aí, dá um zoom. Né? Dá quase para ler. Da hora, né? Então, e aí se você tiver, tá vendo que aparece tem umas partes que estão um pouco cintilando ali aparecendo, né? Se a gente aumentar o blur, ela some, tá vendo? Ó, eu voltei e ele apareceu. Por isso que eu tava falando. Então, em geral, você não quer borrar a imagem, mas se tem esse tipo de coisa acontecendo, aí eu vou ter que fazer um pouco de blur aqui, e ó, ele sobe na hora e desapareceu. Só que depois você vai ver o que vai acontecer. O texto, provavelmente, vai começar a matar a informação do texto. Entendeu? Então, a hora que você começa a borrar o negócio... Mas, ó, dá pra fazer bastante coisa. Isso aqui é um dos detectores lá. Então, o OpenCV tem uma lista enorme de filtros lá, né? Tem esse daí, tem detector depois para shape, quando você tem só a parte binária, eu quero identificar formato, então polígono, ele vai tentar achar qual o melhor polígono que passa por um bloco, um blob, uma coisa tudo cheio de 1. Então ele acha um grupo de um objeto, faz um grupo deles, está tudo com um próximo do outro, e aí eu consigo encontrar qual é o melhor polígono que passa por ele. Então eu posso tentar achar um círculo nisso daí, ou depende do que você for fazer, tá? Mas tem bastante coisa com esses algoritmos clássicos, né? Que é o que a gente está mostrando uma ideia para vocês aqui hoje do que dá para funcionar, né? Então, mas assim, são coisas bem interessantes, né? E aí, acho que por último, né? A gente pode ir para o colorido, né? Faltou algum? O servo por último daí, com o colorido também. Um filtro de cor. É esse daqui, né? A única coisa, o que eu fiz aqui antes foi comentar
Ele tá aqui já assim. A parte do... Não tá aqui ainda. Ah, não, tá no servo main. É a mesma coisa, né? Eu comentei a serial por enquanto, porque eu tava sem o Arduino. Né? Então eu vou rodar ele mesmo e aí depois a gente coloca o... Então, uma outra forma bem interessante, bem fácil da gente fazer as coisas é a identificação por cor. Pode funcionar muito bem em alguns casos. Então você tem uma esteira com uma linha de produção, que você tem um monte de coisa passando e elas têm a garrafa que tem uma tampa específica, com uma cor, alguma coisa assim. Para muita coisa disso ele vai ser um dos algoritmos mais simples para você resolver, mas ele tem algumas limitações, né? Então, se você tiver uma coisa que a exposição da luz muda muito durante o dia, aí às vezes você acha que a cor vai ser uma boa coisa, mas ele é problemático. Então, se você não consegue controlar a exposição do sol de manhã e o sol à noite, quando você faz o espectro da cor é um negócio completamente diferente um do outro, tá? Então, mas para coisas indoor, com controle de iluminação, é um dos algoritmos mais interessantes para fazer. Então a gente pode filtrar as coisas baseadas na cor. Só que aí, o que é o interessante? A gente vai converter o espectro do RGB para o HSV. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, esse espectro aqui, a gente vai ter o RUI, o saturation e o valor. Então, tanto a saturação quanto o value tem a ver com intensidade e brilho, tá? E aí, em um desses eixos, que é o H, a gente vai começar aqui no azul e ele é circular, ele vai dar a volta até o próximo do azul do outro lado também, tá certo? Então, por que isso é interessante? Porque aí um dos 3 eixos meus, que antes eu tinha R, G e B, agora é um eixo de cor. E o outro é eixo de brilho e intensidade. Então eu posso filtrar nesse aqui se o valor está acima de tanto ou tanto. Então no OpenCV, esse valor vai ser de 0 a 180. E aí, o que vai acontecer? Perto de 180 eu vou ter um tipo de cor, perto de outra coisa eu vou ter outra e assim por diante. Então eu consigo filtrar, eu quero vermelho, então é perto do, sei lá, dos 60 ao 80. É laranja, é de tanto a tanto. Então eu posso escolher o máximo e mínimo daquilo e eu só vou filtrar objetos que estejam naquele range que eu estou querendo, tá certo? Então, para filtrar cores, é disparadamente melhor você converter ele para esse outro espectro do que trabalhar com o espectro normal do RGB, tá? E aí tem todas as equações de transformação aqui, tá vendo? Então, o H vai ser 60 vezes o G menos o B vezes o máximo de uma coisa, aí o máximo tem uma condição, se isso é um negócio, se não é outro. Mas o interessante é que na biblioteca você já tem um CVT Color que converte para você de RGB para HSV, para HSL ou para qualquer um desses outros parâmetros, tá? Então é bem fácil de trabalhar com o espectro de cor aqui. E aqui eu vou mostrar o algoritmo para a gente tem, lembrar, o HSV. Então aqui tem 4 filtros já que estão prontos para a gente. Então aqui tem LH, né? Então LH é low high, é o mínimo do H. Depois o H, peraí, low e high, né? O que é o U? Do quê? É upper e lower, tá? Eu achei que era lower e higher, eu tava esperando que era H embaixo, eu ia falar H outra coisa. Não, tá. Então vocês fizeram. É lower e upper, tá, né? É isso, né? Tá, falou. Então, a gente pode pôr o nome que a gente quiser aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o nome do track bar, só para entender. Então, esse aqui são os limiares inferiores do HSV e esse aqui são os limiares superiores do HSIV, tá? E vamos lá, então eu vou rodar o algoritmo primeiro, depois eu vou mostrar para vocês porque a gente tem mais uma outra coisa aqui, a gente tem um detector de blob também para identificar os objetos, mas vamos começar só mostrando como é que funciona o filtro para vocês aqui. O algoritmo é bem simples, a gente tem a leitura de novo, então eu estou capturando a leitura, só que agora eu tenho 6 sliders lá para filtrar as coisas. E a cor eu estou convertendo de RGB para HSV. Oi? Só faz essa parte. Se quiser
Ah, você deixou um só para isso? Que é o... Mas está pegando da câmera? Tem o outro que você fez filtro cor com câmera. Ah, tá. Desculpa. Então... Ah, você pediu um para a imagem e dois para a câmera. Tá certo. Então, deixa eu... Então é aqui a mesma coisa. Então tem o track bar. E aqui a gente tem o H, S e o V, né? Aqui se nomeou diferente, tá vendo? Max e Min. Beleza. E aí, por que a gente vai fazer isso agora? Porque a gente vai filtrar um limite superior e um limite inferior. Tanto para o H, como para o S, como para o V. Então eu posso filtrar tudo que está entre isso e aquilo. E aí eu vou fazer uma máscara, basicamente, da imagem com esse filtro meu. E aí eu vou ter na imagem só o que está dentro do range que eu estou querendo. Então se eu quiser tirar coisas com brilho, eu diminuo o máximo do brilho, tudo que tiver com muito brilho estourando na imagem vai desaparecer naquele lugar. Ou eu quero tirar coisas que estão com baixa intensidade, ou eu quero filtrar a cor. Então você vai conseguir fazer bastante coisa aqui, tá? Então vamos rodar esse daqui. Ele vai pedir para eu digitar 2 é câmera, né? Ah, eu tenho que matar. Eu liguei a webcam aqui de novo, né? Eu vou ter que matar aqui antes que... Então eu vou voltar aqui para... Tá. E agora, por enquanto... Por que que... Ele tirou uma foto, ele tirou uma foto. Ah, vocês estão... Ah, eu achei que vocês iam filtrar direto na câmera. Entendi. Tá, ele tirou só uma... Vamos fazer ele pegar um vídeo, vai? Onde tem um vídeo capture aqui? Acho que é isso só, não é? Ah, tem que redimensionar porque lembra aquele resize lá? É justamente por causa disso, né? Então, onde você deu resize aqui? Ficar dando toda vez aqui, não é o ideal, mas vai funcionar. E beleza. Então agora a imagem está inteira aqui, está um pouco distorcida por causa da resolução que a gente mudou, mas aqui eu tenho os 3 eixos, né? Então se eu vou mexer no eixo H para vocês verem. Ó, repare que o azul ainda continuou, porque o azul era o outro lado do espectro lá, tá vendo? Olha o verde sumindo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o verde dos números ali, ó, desaparecendo. E aí depois agora o azul está indo para o saco aqui. E aqui no final a gente vai ter o vermelho, ó. Minha boca ainda está aparecendo. Viu? Depois você troca... Quando a gente for usar o coisinho, vai ter que tirar o fundo, né? Porque o azulzão do fundo... Ah, sim, já tô ligado. E aí aqui, ó, do outro lado, a gente pode cortar pelo lado superior do H, tá vendo? Pela cor. Então aqui vai cortar o vermelho primeiro. Lembra que no final ficou só minha boca? Agora tá sumindo um pouco, tá vendo? Se eu pegar o rosa aqui, ó, o rosa vai desaparecer também, rapidão. Ó, aqui do negocinho ele já saiu. Então, além disso, a gente pode filtrar a saturação, ó, e o valor, e o velho aqui, que é a intensidade. Que ele não vai fazer muita coisa aqui no começo, mas lá se eu vier aqui no Vmax e tirar, vai apagar as coisas aqui no começo, ó. Tá certo? Então, se a gente quiser filtrar, por exemplo,
Ah, é uma boa, eu gostei do... Aqui a gente tem o espectro de cor aqui do lado, né? Ele já colocou para... Dá um zoom ali nele. Pode mexer Isso, olha lá. Ó, então o comecinho aqui é o laranja, ó. Isso não vai dar perfeito porque tem a tela, né? Não é bem... Mas olha que engraçado ele indo no coisa do espectro inteiro, tá vendo? E aí vai dar a volta no negócio. Olha. Como a gente planejou, né? Perfeito, tá vendo? A gente ensaia o áudio e não funciona, mas isso aqui ele deu a volta no negócio mesmo, é o circular lá do HSV, tá vendo? E aí a intensidade, ele vai sair pelo meio. E teoricamente aqui, uma coisa, ele vai sair em volta. Tá vendo? E aí o valor eu acho que não sei se tem uma grande... Legal, ficou da hora. Agora vamos filtrar o azul, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar... Tira esse aqui depois do fundo agora, por favor, só para não ficar... Então, eu vou filtrar o vermelho, não tem problema. Então, ó, vamos pegar... Aqui é um exemplo que os meninos testaram. Aqui a gente pegou uma tampinha de garrafa. O que é isso aqui? A tampa de garrafa. É a tampa de baixo da garrafa, né? E vamos arrastar aqui para ver até onde o azul vai ficar. Então, o que a gente vai fazer é ver qual o máximo que a gente consegue colocar. É esquisito, mas é o máximo que a gente consegue colocar para o mínimo de H, tá certo? Antes que esse negócio suma. Tá aqui. E agora, se eu vier no outro, no máximo do H, eu posso ir cortando, porque aí eu corto as cores abaixo dele, e no outro eu corto as cores acima dele. E aí o branco é sempre o chato da história, né? Mas aí o branco eu vou ter que cortar na saturação e no valor. Mas ó, repare que de cor só tem o azul agora aqui. Agora se eu vier na saturação, vai ficar só o objeto mesmo. E é isso, o resto que está aparecendo ali é algum azul perdido no negócio, sabe? Tem um pouco na minha gola aqui embaixo que está aparecendo, que eu acho que é esse azul escuro não está pegando, mas aqui, esse azul aqui acho que está mais intenso. Normalmente é o brilho da lâmpada. É, o brilho no coisa, esse que é o problema. E aí em horários diferentes, Porque a vão dar... costura em cima também está aparecendo. É isso aqui, né? Que parece acho que é um azul mais escuro. Atrás eu acho que vai... atrás é a mesma cor, tá vendo? Então aqui é o seu sair da câmera. Se você está de verde, né, cara? Tô brincando, mas... Ó, aqui a gente tá filtrando ele certinho, tá vendo? Então... Ó, o Arduino tá... Bom, então essa é a ideia da conversão aí, tá? A gente fez um exemplo com uma cor, mas eu poderia filtrar qualquer o objeto de qualquer cor ali dentro daquele espectro. E a gente pode encontrar essa cor ou olhando, né, na tabela, vendo mais ou menos qual a próxima, mas é aquele problema da luz, né? Então, a melhor coisa é você olhar no slider e fazer na mão e olhando para ver até onde filtra. Aí você encontra os valores de mínimo e máximo, tá? Se você tiver um controle de iluminação, isso aqui vai funcionar muito bem em vários dias. O problema é sol, coisa do tipo, tá? Então, para isso ele não vai funcionar tão bem, mas assim, é um algoritmo bem robusto para fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos a outra parte interessante. Agora que a gente já conseguiu basicamente excluir o resto dos objetos, a gente pode fazer um identificador de blob, que é um grupo de objetos binário, onde tem coisa e não tem coisa no fundo. E vocês viram que apareceram uma coisinha ou outra, mas a gente pode colocar um limiar mínimo que, se não tiver tantos pontos detectados juntos, eu ignoro. E aí muitas daquelas coisinhas pequenas vai acabar sendo descartado, tá certo? Que aí sim é o algoritmo do servo, só que por enquanto a gente vai rodar ele sem o servo, aí depois a gente coloca o servo, tá? Então, esse aqui é o mesmo algoritmo, só que direto para a câmera, e aí ele tem uma parte aqui de comunicação serial com o motorzinho que a gente vai fazer para rastrear, tá? Mas isso eu vou colocar depois. Aqui você já deixou o parâmetro certo ou não? Já?
Da hora. E tem a opção de... Mexer assim. Você vai ter que tirar o... Não, só tô vendo o código. Aham. Ó, repare que agora já tem um algoritmo que acha o negócio e desenha uma coisa na tela. Tá meio pequeno, né? Mas não sei se vocês estão vendo que tem um valor nele no meio e um círculo. E reparem que tá bem... Ó, para onde eu ando com ele aqui, e eu tô com a camiseta azul aqui, ele não tá pegando, tá vendo? Então, nesse aqui, o pessoal já filtrou e já deixou o algoritmo começando com os parâmetros para pegar o azul, tá? E a gente vê que é razoavelmente robusto porque você testou num outro dia, numa outra condição, né? E funcionou bem. De vez em quando, ó, tem um limiar para alguma coisa ali, ele pega, mas em geral tá bem. E aí deixa eu só mostrar agora essa questão da identificação aqui, né? Que tem aí uns truquezinhos a mais aqui. Então, o que está acontecendo aqui é essa parte aqui, ó, esse Simple Blob Detector. Já é uma classe aqui implementada do OpenCV, onde isso aqui já está basicamente imaginando que você vai pegar um objeto e vai binarizar ele, e aí você vai ter que passar algumas características para ele filtrar. Então, você pode filtrar por área mínima, área máxima, tá? E aí, se a área está preenchida, ou aí você pode ignorar se tem buracos nela, coisa assim. E aí você pode passar outros parâmetros que aqui não estão, mas, por exemplo, por filtrar por convexidade, com convexo, côncavo ou convexo ela é, quanto circular. Circular, basicamente, o que você faz? Você vai medir a área em torno, o contorno, né, o perímetro dela, mais a área no meio. Aí você faz uma relação entre essas duas coisas. Então, se tiver um objeto muito comprido, assim, ele vai ter um comprimento alto, uma relação do comprimento alto para a área dele, entendeu? E aí, quanto menor for isso, vai ser mais próximo de um círculo. Então, você consegue identificar o mais aproximado de um círculo, né? Aí tem várias coisas, convexidade, inércia, isso é uma outra coisa também. Mas, enfim, tem vários parâmetros que dá para você mexer ali. E você pode detectar isso também por similaridade com algumas formas. Então, quão próximo é de um retângulo e quanto é um retângulo numa proporção A por B. Então, você pode passar um monte de parâmetros ali, porque aí você pode identificar objetos de uma forma específica, igual eu falei, numa esteira, em alguma coisa. Mas você quer sempre o objeto que está passando que é quadrado, ou que ele é comprido de um jeito, ou que ele tem um formato de alguma maneira específica que você vai conseguir filtrar aqui, tá? Então, primeiro, basicamente, você cria esses parâmetros, passando todos aqui. No caso, a gente está filtrando por área e mínimo e máximo, essencialmente. O resto está tudo como false aqui, né? Mandou ele filtrar por área e passou os parâmetros. Então, quando você coloca true em um deles, depois você vai ter que passar o mínimo e máximo que você vai querer filtrar aqui, tá? E aí você cria esse detector, né? E aí, depois que faz aquele filtro que vocês já tinham visto, que é essa parte aqui, né? A gente está jogando ele no detector aqui, né? E aí, esse detector, quando você passa detector.detect e passa a imagem, ele devolve esse key points aqui. Esse key points é uma lista dos pontos encontrados. E aí, o que a gente está fazendo aqui, né? O que ele fez? Ele fez um for, passando por todos os pontos, e para cada um deles, a gente desenhou e escreveu o texto. Tá? Então, esse put text, né, você está escrevendo, é aquele valorzinho que estava escrito em verde, né, que você colocou. Isso. Pode ver que está 255, 255, 0, né? Então, green, né, tá em verde aqui. Aqui é o tamanho do ponto, do texto, né? O formato da fonte. Cadê o círculo? Ah, você fez uma função para converter para coisa. Onde está o círculo? Não, porque está desenhando o círculo lá, né? Eu ia achar que do lado desse aqui ia ter o círculo. Oi? Ah, ele já desenha... Tá, você não está fazendo na mão, então, de pegar a posição Você poderia ir lá e fazer um cv2.circle e colocar o coisa, né? Mas... Ah, já está draw key points aqui. Tá, você não está só pegando key points, tá? Eu achei que você estava... Você fez o for aqui só para escrever o texto, né? E escrever com o Arduino. Aí tem uma função comentada aqui, que é onde a gente vai comandar o Arduino.
Porque se a gente pega a posição X dele, eu sei onde eu estou aqui, né? Do X de 0 ao tamanho da minha tela. O que eu posso fazer com isso? Mandar essa posição para controlar alguma coisa. Então, basicamente, isso aqui a gente vai usar para mexer o servo aqui. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou colocar o Arduino aqui. E aí, agora, para o pessoal que está vendo, deixa eu... Eles estão vendo ali, né? Oi? Deixa eu mostrar aqui também, que é mais fácil. Então, e saiu, Rodolfo. A gente vai testar agora, a gente vai conectar um Arduino com um servo, tá? Aqui é um setup bem simples, é um Arduino ligado com um servo que vai controlar a velocidade e ele já está com um programinha aqui pronto, a gente pode colocar ele lá junto depois, tá? Eu não lembro em qual pino que estava. Esse aqui é o 7, esse aqui é o... Inclusive depois coloca o código lá para o pessoal poder usar o lado do Arduino. Basicamente o que o Arduino está fazendo aqui é receber o comando da serial aqui que você está mandando. E esse comando da serial é a posição X. Então por essa posição ele escreve como fala? Escreve na serial, né? Aí só vou adaptar aqui, que é a primeira vez que eu estou ligando ele. Só um segundo. Eu preciso ver qual é a porta aqui. A porta é essa daqui. Então, aí eu vou tirar aqui. Então, para quem for testar na casa de vocês, a gente vai deixar comentado esse código, essa parte do Arduino, porque aí vocês conseguem rodar o código sem o Arduino, tá? Mas se vocês quiserem colocar o Arduino, é só descomentar essas partes onde tem isso daqui. E aqui, ó, onde tem com 3, no caso no Windows geralmente é com 1, 2, 3, e aí no Linux é /dev, /tty, alguma coisa, e no Mac é a mesma coisa. Ele não copiou? Espera aí. Então, você vai precisar saber qual é a porta de comunicação com o seu Arduino, tá? Eu não instalei a biblioteca serial aqui, tá vendo? Isso que é legal, porque daí a gente já instala, né? Com um pouco de sorte vai funcionar. Serial não tem atributo serial? Oi? E eu devo ter uns 10 Arduino abertos aqui, peraí. Eu tava dando aula disso aqui, então. É serial ou é pai serial? Então é isso. Eu instalei a biblioteca errada. Tira o coisinho por mim, por favor. Vamos ver, pessoal. Lá. Vamos ver se a gente controla agora. Tá funcionando. Conseguimos. A gente faz aqui, rapidão.
Só que tem que dar um resize também, né? É image, onde que é frame? Como é que lê aqui em cima? Frame, né? Sim. CV2. Vai ter que dar um resize também, porque senão ele vai ficar maior do que... E eu tenho que subir essa imagem, esse pra cima também, né? Aqui eu vou colocar 600 por 600, vai? É isso, né? Então, ó, agora imagem 1 para vocês verem o servo, imagem 2 o mostrar aqui o... Pode ver que está rastreando bem, né? Ó. Pronto, fizemos Nintendo Wii de baixo custo. Cuidado que a Nintendo vai processar. Gente. Funcionando. Ah, eu vou pôr de assim que acho que dá pra ver melhor, né? É, tem, nos lados ele tem um gapzinho pra não ficar, tipo... É o limite do servo, né? Senão ele fica batendo quando chega perto, né? Não, é o limite do código do lado. Tá. Mas ó, funcionando bem, tá vendo? Então é um exemplo aí de aplicação, né? O código tá lá, pessoal, aí tá faltando só o código do Arduino, que não tá, mas é um código bem simples, ele tá lendo a serial, né? E dando um write no servo, né? Criando o objeto do servo, mas a gente coloca lá e para vocês terem ele de exemplo, acho que tá bom para ver aí, né? Então, era mais ou menos isso que a gente tinha planejado de exemplo com vocês. Os códigos estão todos lá. E assim, como é pouca gente, tudo, depois deem uma testada. Se tiverem algum problema em algum deles, ou tiver dúvida, ou quiser comentar alguma coisa, depois vocês vão passando pra gente. E aí a ideia é que vocês consigam pensar em aplicações e coisas que isso aqui cubra. A gente pensou em cobrir um pouco do básico de cada uma das coisas, para vocês terem uma noção das ferramentas que dá para utilizar, né? Então, a webcam está funcionando agora, né? Que a gente compartilhou no coisa e a webcam está ligada. Ele abriu dois em cima. Tava com um só aberto. Com um não estava deixando, né? Não sei. Às vezes quando duas coisas acessam a webcam, ela dá pau, né? Mas assim, o que a gente tinha planejado é isso aí, pessoal. Daí até aproveitar que... Pedir desculpa do começo, a gente atrasou um pouquinho, né? Mas aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, perguntem aí, mas a gente vai... Vou mandar depois pra gente montar um grupo lá, e aí o que vocês forem tendo de dificuldade, essas coisas, pode ir falando com a gente. O objetivo é que assim, se vocês tiverem aplicação em alguma coisa de pequena empresa que vocês precisem, pode ir comentando com a gente. Aí tem o pessoal que está trabalhando aqui, os bolsistas, né, que estão para ajudar também, tá? Então, a ideia é que no próximo oficina a gente consiga escolher as coisas já baseado nas demandas que vocês têm, tá? Inclusive depois eu vou mandar até um formulário para vocês preencherem um pouquinho do que vocês queriam ver na parte de rede neural, que acho que é onde tem mais aplicação mesmo, sabe? Aí se vocês colocarem o que vocês querem aprender, a gente monta os exemplos das coisas baseado no que vocês tiverem, tá certo? Então, por hoje é isso aí, eu agradeço a participação de todo mundo aí, e é isso aí, vamos parar a gravação, e se vocês quiserem alguém falar alguma coisa, comentar também, fica à vontade para falar Aldemir, beleza? Vou começar com você que eu conheço mais.